Bom dia, boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma aula de Química 2. Hoje o tema da nossa aula vai ser a aula 14, né, da apostila de 4 de vocês, que é hidrólise de sais e constantes de hidrólise. Primeiramente, a gente vai rever o que é uma hidrólise, né, uma reação de hidrólise. Depois a gente vai dar uma breve introdução com a hidrólise de íons. E depois a gente vai entrar no assunto real da aula, que é a hidrólise salina, né? E no fim eu trouxe duas questões da apostila de vocês. Começando aqui falando de hidrólise, a gente tem que a hidrólise vai ser um fenômeno em que vai ter a quebra das ligações da molécula de água. A molécula de água sendo representada pelo H2O, né? E nesse processo vai ter a formulação de dois íons, que vai ser o íon hidrogênio, que é o íon H+, né? E o íon hidroxila, que é o íon OH-. E dependendo do tipo de reação, né? Isso pode alterar o pH da solução por causa da presença desses íons. Falando agora um pouco sobre hidrólise de íons, a gente vai começar falando a respeito da hidrólise de ânions. Aqui a gente tem uma reação genérica para representar essa reação de hidrólise, em que a gente vai ter um ânion, né, representado aqui por A-, que ele vai reagir com a água, e essa água ela vai doar um íon H+ para esse ânion, que juntos vão formar um ácido, e esse ácido vai ser um ácido fraco. Também há a formação de íons hidroxila, e esses íons hidroxila, eles vão fazer com que a solução, né, elas adquiram um caráter básico, ou seja, que tem um pH maior que 7, né? Aí aqui eu trouxe dois exemplos desse tipo de reação de hidrólise de ânions, em que a gente tem aqui, por exemplo, a hidrólise do ânion cianeto, né, que é CN-, que ele vai reagir com a água, recebendo o íon H+, e formando o ácido fraco HCN, e a liberação de íons hidroxilas no meio, fazendo com que a solução fique básica. Tem também aqui o exemplo do ânion bicarbonato, né, que é HCO3-, que vai reagir com a água, recebendo o íon H+, formando o ácido fraco H2CO3 e fazendo com que haja a presença de íons hidroxila na solução, né? Agora, falando um pouco sobre hidrólise de cátions, a gente vai ter aqui essa reação genérica também, né? Onde o cátion é representado pelo C+, e esse cátion vai reagir com a água, e essa água ela vai doar íons hidroxila, né, para o cátion, fazendo com que haja a formação de uma base, que é a base COH, né, formadas pela junção do cátion e da hidroxila, mais íons hidrogênio que vão ficar em solução, fazendo com que essa solução adquira um caráter ácido, né, com um pH menor que 7. E essa base formada também vai ser uma base fraca. Aqui eu trouxe dois exemplos de hidrólise de cátions. A gente tem aqui, por exemplo, a hidrólise do cátion amônio, que é o NH4+, né? Esse cátion vai reagir com a água e fazendo com que haja a formação, né, da base fraca NH4OH, mais a presença de íons hidrogênio em solução, fazendo com que a solução adquira um caráter ácido. E aqui a gente também tem a hidrólise do cátion prata, que é a Ag+, né, que vai reagir com a água, recebendo os íons hidroxila, formando a base fraca AgOH e fazendo com que haja a presença de íons hidrogênio em solução. Agora a gente vai poder falar um pouco sobre o que é a hidrólise salina de fato, né? A hidrólise salina ela é como se fosse um oposto da reação de neutralização. A gente tem que uma reação de neutralização, ela é composta por um ácido e uma base reagindo, formando um sal e uma água, né? Na hidrólise salina, a gente vai ter que um sal, quando ele é colocado em meio aquoso, ele vai se dissociar e ele vai formar um ácido e uma base. E esse ácido e essa base, eles podem se dissociar em íons, né? E esses íons formados nessa solução, eles podem reagir com a própria água do meio que eles estão, quebrando essas ligações da água, né, fazendo uma hidrólise e criando outros produtos.
E aqui a gente tem uma representação genérica do que seria essa hidrólise salina, onde a gente tem um sal, né, formado pelo um cátio proveniente da base e um ânion proveniente do ácido, que quando colocado em uma solução aquosa vai se dissociar no cátion e no ânion, né? O saldo final da reação. Aqui agora a gente vai ver alguns casos de hidrólise salina, são 4 ao todo. O primeiro caso é quando o sal ele vai ser originado, né, ele foi formado a partir de uma base forte com um ácido fraco. E nesses casos a gente vai ter a hidrólise do ânion, que é o ânion proveniente lá do ácido fraco, né? O ânion proveniente do ácido. Onde a gente vai ter a hidrólise do ânion. E com a hidrólise desse ânion, né, que ele vai receber os íons H+ da água, há a liberação de íons hidroxila no meio. E esses íons hidroxila vão fazer com que a solução adquira um caráter básico, né? Ou seja, um pH maior que 7. Aí aqui eu trouxe um exemplo, que é o íon bicarbonato de sódio, né, que é Na+HCO3-. Quando esse sal, ele vai ser... Esse sal, ele é colocado em um meio aquoso, né, com água, ele vai dar origem a um ácido, né, um ácido que é o ácido HCO3, que é um ácido fraco, e a base NaOH, que é uma base forte. E para a gente prosseguir aqui agora, vocês têm que lembrar que quando um composto ele é forte, ele prefere estar separado. E quando um composto ele é fraco, ele prefere estar junto, né? Porque é só lembrar daquele ditado, juntos somos mais fortes, né? Então, se ele é fraco, ele vai preferir estar junto. Agora que a gente já sabe disso, a gente pode analisar essa outra reação aqui, onde a gente tem o sal representado na forma dissociada dele, nos íons Na+ e no íon HCO3-. Esse sal, quando ele é colocado em uma solução aquosa, né, ele vai dar origem ao HCO3, né, H2CO3, né, porque o ânion vai receber o íon hidrogênio, né, formando o HCO3, que é o ácido fraco, então ele vai preferir ficar juntinho, e vai dar origem também aos íons Na+ e o íon hidroxila, que juntos seriam a base forte, só que como ela é forte, ela prefere estar separadinha. Aí nessa reação a gente pode cortar esse Na+, a gente pode cortar aqui, para simplificar, né? A gente pode trocar esse Na+ com esse Na+, e a gente vai ter que o ânion, né, HCO3-, ele vai reagir com a água, dando origem a um ácido fraco, que é o H2CO3, e o íon hidroxila. E esse íon hidroxila, ele vai ficar solto no meio, fazendo com que se torne um meio alcalino. Outro exemplo que a gente tem aqui é o do íon cianeto de potássio, que é o KCN. Esse KCN na água vai dar origem à base forte KOH e ao ácido fraco HCN. Aí vocês lembram, né? Quando é forte, prefere se separar, quando é fraco, prefere ficar juntinho. Aí aqui nessa segunda reação, a gente tem o sal representado na forma dissociada dele, né? Com os dois íons, que é o K+ e o Cn-, reagindo com a água, dando origem ao K+ e o íon hidroxilas, que são provenientes aqui dessa base forte, e o ácido fraco, que é HCN. Aí, para simplificar essa reação, a gente pode cortar esse K+ com esse K+, e a gente vai ter aqui o ânion cianeto, né, Cn-, reagindo com a água, sofrendo uma hidrólise, formando os íons hidroxila e o ácido fraco HCN. E esse íon hidroxila, mais uma vez, vai fazer com que a solução adquira um caráter alcalino.
E como que a gente faz para calcular as constantes de hidrólise nesses casos? Nesse caso aqui, né, onde a gente tem uma base forte e um ácido fraco. A gente vai calcular a partir da constante de equilíbrio da água sobre a constante de acidificação. Então, é essa formulazinha aqui. O segundo caso é quando os sais eles são originados, né, são provenientes de uma base fraca com um ácido forte, né, o contrário do caso anterior. Nesses casos, a gente vai ter a hidrólise do cátion e não mais do ânion. E essa hidrólise do cátion, né, o cátion vai receber os íons hidroxila, como a gente viu lá no comecinho, né, e fazendo com que os íons H+, eles fiquem em solução, tornando meio ácido. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o íon nitrato de amônio, NH4NO3. Esse íon não, né? Esse sal, ele vai ser adicionado a uma solução aquosa, dando origem à base fraca NH4OH e ao ácido HNO3, o ácido forte HNO3. Aí lembra, quando é forte prefere ficar isolado e quando é fraco prefere ficar juntinho, né? Aí aqui nessa segunda parte, a gente vai ter o sal representado na forma dissociada dele, né, com os dois íons, mais a água formando a base fraca, que vai estar juntinha, porque ela é fraca, né, mais os íons hidrogênio e o íon NO3-, que são provenientes do ácido forte, que prefere ficar aqui nessa fórmula aqui, né. Para simplificar essa reação, a gente pode cortar o íon NO3- desse lado com o NO3- desse lado. Aí a reação final, a gente vai ter que o íon NH4+, né, ele vai reagir com a água, fazendo com que tenha a hidrólise desse cátion, formando a base fraca NH4OH, mais o íon hidrogênio, né? Que esse íon vai ficar na solução, fazendo com que ela adquira um caráter ácido. E nesses casos, a constante de hidrólise ela vai ser calculada sobre a constante de equilíbrio igual a constante de equilíbrio da água sobre a constante de basicidade, né? E só que existem outros casos, que é os... Aqui, outro exemplo, né, que a gente tem que se atentar também, é o exemplo de quando o cátion ele é um íon metálico. Quando o cátion é um íon metálico, né, como o ferro, por exemplo, aqui, a gente tem que ele vai primeiro sofrer uma hidratação, ou seja, ele vai ganhar água, né? Aí aqui a gente está representado por esse íon Fr3+, né, reagindo com 6 moléculas de água. Ele vai se hidratar com essas 6 moléculas de água, formando esse componente aqui. E logo em seguida, ele vai haver uma deprotonação, ou seja, vai retirar um próton H+ desse ferro, né? A gente vai ter a formação de o ferro hidratado, né? Ele vai reagir com mais uma molécula de água, formando esse composto aqui, que vai ter menos uma água, né? E a formação desse íon H3O+, né? Porque um dos íons dos prótons H+ do composto anteriormente formado, ele vai sair para a água, né? A água que tá na reação, formando o íon, formando o composto H3O+. Então, tem essa deprotonação. E nesses casos, né, a gente não vai ter o cálculo de uma constante de hidrólise, a gente vai usar o valor de Ka convencional, e isso tem que ser informado na questão. Aqui agora a gente já vai partir por terceiro caso.
O terceiro caso é quando os sais eles são originados provenientes, né, de bases fracas e ácidos fracos, ou seja, ambos fracos. Nesse caso, a gente vai ter a hidrólise do cátion e do ânion, vai ter a hidrólise de ambos. Isso vai fazer com que o pH ele fique sempre próximo a 7, porque há meio que uma certa anulação entre esses dois íons. E eu trouxe aqui um exemplo, né? O primeiro exemplo é sobre o bicarbonato de amônio, que a gente vai ter, que é NH4, mais, né? Que esqueci de botar esse mais lá em cima, HCl3 menos. Esse sal, quando colocado em uma solução aquosa, ele vai dar origem a esses dois íons dissociados. Eu trouxe aqui só os íons mesmo dessa vez, que é o íon NH4+, né? E o íon HCl3-, um cátion e um ânion. Ambos vão hidrolisar, ou seja, ambos vão reagir com a água, formando os íons hidrogênio e hidroxila, e uma base fraca, um ácido fraco, né? No caso aqui do cátion, o cátion, que é o NH4+, ele vai reagir com a água, formando essa base aqui, que é a NH4OH, e liberando íons hidrogênio. Já o ânion vai reagir com a água, formando esse ácido H2CO3 e os íons hidroxila. Nesses casos, a diferença de produção de íon hidroxila e íon hidrogênio é que vai dizer se a solução vai ter um caráter ácido ou um caráter básico. Isso depende da quantidade de hidroxila gerada e de íon hidrogênio. Então, a gente vai ter que Ka, né, vai ser maior que Kb, ou seja, quando Ka é maior do que Kb, né, a constante de acidificação é maior que a constante de basicidade, a gente vai ter uma solução ligeiramente ácida, porque vai haver a maior produção de íon e hidrogênio, ou seja, com pH menor que 7. Já quando Kb é maior do que Ka, a gente vai ter uma solução ligeiramente básica, porque vai ter uma maior produção de íons hidroxila e não de íons hidrogênio, fazendo com que a solução fique com um caráter alcalino, né? Maior do que 7, pH maior que 7. Já quando Ka é igual a Kb, né, a gente vai ter uma solução neutra, ou seja, o pH vai ficar igual a 7, ou seja, a produção de íons de hidrogênio e de íons hidroxila foram iguais. Aí aqui eu trouxe outro exemplo, que é o exemplo do cianeto de amônio, que é NH4CN. Esse íon, ele vai esse sal, eu estou sempre falando íon, né, mas esse sal, ele vai reagir com a água, formando essa base fraca, que é o NH4OH, e formando esse ácido fraco, que é o HCN. E aqui tem a equação representada com o sal dissociado, né? Em que a gente vai ter o NH4+, reagindo com o CN- mais água, né? Fazendo a produção aqui desses dois, da base e do ácido. E a gente tem que a constante de acidificação do ácido, né, vai ser igual a 4,9 vezes 10 a menos 10. E a constante de basicidade da base vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. E só pelo expoente a gente já pode ver que a constante de basicidade ela é maior do que a constante de acidificação. Então, a gente vai ter esse caso aqui, né? Onde a solução ela vai ser ligeiramente básica, porque vai ter uma maior produção de íons hidroxila e não de íons hidrogênio. Ou seja, o pH vai ser maior que 7. Nesses casos, a constante de hidrólise ela vai ser calculada igual à constante da água, né? Sobre Ka vezes Kb. Porque os dois vão estar participando da hidrólise, né? Agora, o quarto e último caso, a gente vai ter quando a gente vai ter sais que se originaram de bases e ácidos fortes.
Nesse caso, nenhum íon vai hidrolisar, porque eles vão preferir ficar na sua forma dissociada, ionizada, né? E nesses casos, o pH vai ser igual a 7, porque nenhum deles vai hidrolisar, então vai continuar neutro, né? E um exemplo é o caso do sal cloreto de sódio, Na+Cl-, em que a gente vai ter que, quando ele reage com a água, tem a formação da base forte NaOH e do ácido forte HCl. E eles vão, aqui, ó, se a gente ver aqui nessa outra reação, onde a gente tem o sal na forma dissociada, mais a água, né? A gente vai ter que, como eles dois são fortes, vão preferir ficar separados, né? Então, a gente vai ter o Na+, mais o OH-, mais o H+, mais o Cl-, e a gente cortando para simplificar, né? A gente corta esse Na+ com esse Na+, esse Cl- com esse Cl-, aí só sobra a água, formando íons hidroxilo e íons hidrogênio. Então, o pH ele vai ficar neutro, né? Porque é uma produção igual de íons de hidroxilo e de íons hidrogênio. Nesses casos, a constante de hidrólise ela vai ser igual à constante de equilíbrio da água. Aí aqui agora, para finalizar, a gente vai resolver 2 exercícios de fixação da apostila de vocês. O primeiro deles é essa questão do UNCISAL de 2016. O uso de água sanitária é muito comum no nosso cotidiano e está baseado nas propriedades oxidantes do ânion do ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. O hipocloreto de sódio é obtido pela eletrólise de uma solução de cloreto de sódio, onde são produzidos também gás hidrogênio e gás cloro. Com respeito à água sanitária e com base nas informações apresentadas, que alternativa traduz a condição real quanto ao seu pH e a do meio em que se forma? Bom, a solução que ele nos falou é de hipoclorito de sódio, né? A reação desse hipoclorito de sódio pode ser representada por o sal hipoclorito de sódio, né? Ele reage com a água, formando a base NaOH a partir da junção do cátion com o íon hidroxila da água, que é uma base forte, e forma o ácido HClO a partir da junção do ânion, do sal, mais o íon hidrogênio da água, formando o ácido fraco HClO. E se vocês lembrarem lá dos casos, né, quando a gente tem uma base forte reagindo com um ácido fraco, a gente vai ter que a hidrólise dos cátions, né, fazendo com que haja a liberação, a hidrólise do ânion, a hidrólise do ânion, fazendo com que haja a liberação de íons hidroxila por meio. Isso faz com que a solução ela adquira um caráter básico, né? E se a gente for olhar nos itens, né, o item correto é o item E, porque a água sanitária ela vai apresentar propriedades básicas, né? Porque a gente vai ter essa hidrólise do ânion, fazendo com que haja liberação de íons hidroxila, e esses íons hidroxila vão fazer com que o pH da solução fique acima de 7. Então, vai apresentar um caráter básico, e não caráter ácido, né? Então, o item correto é o item E. Agora, a outra questão, que é a questão 4, se não me engano, da apostila de vocês, dos exercícios de fixação. Soluções de NH4Cl na concentração de 0,1 mol por litro podem ser utilizadas para efeito de calibração e em tratamento de distúrbios sanguíneos que podem acontecer em pacientes em tratamento intensivo. Essas soluções possuem pH ácido e essa é a razão para a sua utilização.
Se possuem grau de hidrólise igual a 0,1%, o valor de pH dessas soluções é igual a. Então, a gente tem aqui a concentração e a gente tem que o grau de hidrólise é 0,1% e a gente quer saber o pH. Para isso, a gente tem aquela formulazinha, né, que é a formulazinha de constante de hidrólise, que a gente pode usar para calcular qual seria a constante de hidrólise dessa reação, ou para calcular o pKb, né? Ou melhor, para calcular KB, depois aplicar na fórmula do pOH e depois na fórmula do pH. Mas antes disso, a gente precisa ver como é que é essa reação. A gente tem que esse sal, que é NH4Cl, né, ele vai reagir com a água, dando origem à base fraca NH4OH, e ao ácido forte, que é o ácido clorídrico. Só que ele vai, como ele é forte, ele prefere ficar assim nessa formulazinha separado, né? Então, a gente tem que a equação geral disso aqui, né? Se a gente for fazer como a gente fez nas anteriores, vai ser igual a o íon cátion, né? NH4+, reagindo com a água, formando essa base forte e um hidrogênio, fazendo com que haja a acidez no meio. Isso ele já dizia na questão, né? Que ele diz que tem um caráter ácido. Foi só para mostrar mesmo por que isso acontecia. Então, a gente tem que a fórmula da constante de hidrólise, ela, para casos em que a gente vai ter uma base fraca com um ácido forte, ela vai ser igual a constante da água, né, sobre a constante de basicidade. Isso a gente mostrou lá atrás. Mas para a gente usar essa fórmula, a gente precisa saber pelo menos dois dos componentes, né? A gente já sabe a constante da água, porque ela é fixa, mas a gente não sabe a constante de hidrólise. A gente só tem o grau de hidrólise. E como que a gente faz para saber essa constante de hidrólise? Basta a gente multiplicar o grau de hidrólise pela concentração da solução. Então, a gente tem que a constante de hidrólise ela vai ser igual a concentração, 0,1, vezes o grau de hidrólise, que aqui está em porcentagem, eu só coloquei na fórmula normal, né? No caso, divide por 100. Então, o grau de hidrólise é 0,01. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter que a constante de hidrólise vai ser igual a 0,001. E colocando em notação científica, a gente tem que a constante de hidrólise vai ser 1 vezes 10 a menos 3. Agora que a gente sabe a constante de hidrólise, a gente pode aplicar aqui junto com a constante da água para descobrir KB, né? Então, colocando aqui, a gente vai ter que 1 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14, que é o valor fixo da constante da água, né? Sobre KB. Então, a gente vai ter que KB vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 sobre 1 vezes 10 a menos 3. KB, dividindo isso aqui, né? Menos 14 menos 3 vai dar igual a menos 11. Então, KB vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 11. Agora que a gente sabe KB, a gente pode aplicar na fórmula do pOH, né? pOH vai ser igual a menos log de 10 a menos 11. O pOH vai ser, então, igual a 11. Só que ele não quer o pOH, ele quer o pH. É só a gente colocar naquela formulazinha. pOH mais pH vai ser igual a 14. pH vai ser igual a 14 menos 11. pH vai ser igual a 3. Então, o item C. Bom, gente, foi só isso. Obrigada pela atenção. Bons estudos para vocês. E eu pretendo mandar outra aula ainda essa semana para não ficar muito em cima também. Espero mandar até sexta-feira para vocês terem uma semaninha assim para descansar antes do Enem, né? Porque ainda faltam 2 semanas. E tchau.